versículo 25. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 25. Quem encontrou, diga célula. Capítulo 5, versículo 25. Segundo Reis. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Amém? Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Diga comigo assim: Geazi é atacado de lepra. O que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite? O que Deus tem para acrescentar na nossa vida nesta noite, para que a gente possa sair daqui com uma revelação nova? Diga para Deus assim: Senhor, eu preciso da tua nova revelação na minha vida. Amém? Nós precisamos diariamente de uma renovação. Se nós não tivermos renovação, se a gente não tiver revelação nova, a gente fica igual água parada. A água parada, ela com o tempo, ela vai ficando suja, não vai? Cria bichinho. A água corrente, ela é sempre uma água nova, né? Imagina, né, se a gente estivesse na beira de um riozinho, aí você vai lá e coloca o teu pé, né? Pôs o pé, a água passou, você tira o pé e fala: puxa, que água gostosa. Aí você põe o pé de novo naquela água, já não é a mesma água. A água que molhou o teu pé já está lá na frente. A água corrente, ela se renova. A água parada, ela cria bichinho. Nós precisamos de uma renovação diária para que a gente venha se defender. Você sabe que a maior defesa é a renovação. Aqui, a Bíblia fala que Geazi ele foi atacado. E eu gostaria de entender melhor e que Deus mostrasse no seu coração por que esse homem foi atacado e quem era esse homem. E se nós olharmos o texto melhor, a gente vai entender que esse homem era um homem que estava sendo preparado para servir a Deus. Ele estava sendo preparado para andar com Deus. Deus o estava preparando para algo maior. Você sabia que Deus ele sempre está nos preparando para algo maior? Ele sempre está preparando a gente para algo maior. Sempre. Até quando a gente vai crescendo, né? Quando você está lá com seus, pelo menos comigo foi assim, seus 10 anos, 11 anos, 12 anos. E eu calçava 36, 37. Aí conforme eu fui crescendo, Deus estava preparando meu pé para uma coisa maior. Hoje calço 42. Né?
Deus está sempre preparando você para algo maior. Ele está sempre preparando você para algo maior. E você tem que entender que a cada momento você tem que estar preparado para receber uma inspiração, uma revelação, uma direção nova. Você não pode ficar igual água parada. E aí, o importante de falar de Geazi é porque Geazi era um homem que ele estava constantemente ligado a Deus, à presença de Deus. A sua vida, ela estava centrada em andar com Deus. E a gente a gente começa a andar com Deus e parece que chega um momento na nossa vida, independente do tempo de igreja, que existem alguns assuntos, algumas palavras, alguns textos bíblicos que antes mesmo do pastor falar sobre o texto, você já tem a sua própria interpretação, porque você já viu aquele texto. Quando eu fico preso àquele conhecimento que eu carrego, eu me torno uma água parada. Eu me torno uma água parada porque eu já conheço a história. E como eu já conheço, eu já tenho uma interpretação e eu não deixo o Espírito Santo trazer uma nova interpretação ou uma nova revelação. Então, quando se fala da cura de Naamã, e você vai dentro do texto em que era um comandante, e que ele ficou leproso, e todo o dinheiro que ele carregava não o curava, então ele foi dentro da história levado ao conhecimento de que havia um profeta em Israel, que tinha essa intimidade com Deus, e ele vai até esse profeta, e ele então recebe a cura dentro de um procedimento que o profeta traz para ele. Mas eu não queria ficar preso dentro do texto, eu queria levar você a Geazi. Naamã é curado, e essa lepra ela sai desse homem. Mas no momento em que Geazi, alguma coisa o encanta, ele acaba cobiçando algo que está fora da ordem de Deus. Ele vai às escondidas mudar aquilo que o próprio profeta disse que não era para fazer. O comandante fica tão agradecido pelo profeta que ele então oferece riquezas, e o profeta não aceita aquelas riquezas. E Geazi está ali, ele está escutando tudo aquilo, ele está vendo tudo aquilo, ele viu a cura. Ele é um homem que anda ali com o profeta e está sendo preparado por Deus por uma coisa maior. Só que eu não sei, aí é que a gente entra na nossa vida nesse momento. Eu não sei o que leva Geazi a ter um pensamento diferente do pensamento de Eliseu. Por que eu digo isso a vocês? Porque Geazi, ele tem uma vida com Deus, ele busca o mesmo Deus de Eliseu. E o fato dele estar junto de Eliseu significa que Eliseu está ali na figura de homem, ensinando na figura de ser humano, ensinando outro ser humano a andar com Deus. Eliseu está fazendo um papel importante na vida de Geazi, porque Eliseu ele precisa transferir para Geazi aquilo que Deus deu a ele. E Geazi ele vem ali junto do profeta, e o profeta diz algo e Geazi diz outra coisa contrária àquilo. Eu fico imaginando Geazi olhando tudo aquilo e as falas, porque ele não está numa posição de decisão, e no momento que o profeta fala, você não precisa dar nada, e Naamã vai embora com toda a sua riqueza, alguma coisa muda na vida de Geazi. E ele resolve ir atrás de Naamã, e ali ele para Naamã no caminho e fala, olha, sabe aquele dinheiro que você ofereceu? Pois é. E aí ele inventa uma história e Naamã dá uma parte de riquezas. E aí ele volta para a igreja, né? Ele volta. E aí Eliseu chega até ele, é o texto que nós lemos, né? Onde você foi? Eu não fui para lugar nenhum. E aí, resumindo a história, a lepra que saiu daquele comandante, eu fico imaginando espiritualmente esse negócio acontecendo.
Que a Bíblia fala que o diabo fica 24 horas ao redor da gente, procurando uma ocasião para entrar na nossa vida. E no momento que o profeta olha para Geazi e fala: olha, meu filho, você acabou de ter a consequência do teu pecado. O teu pecado gerou uma consequência. E você, nesse momento, se tornou uma pessoa leprosa. E além de você se tornar uma pessoa leprosa, você ainda está levando esta lepra para a sua descendência, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. E aí a gente vê no finalzinho que a Bíblia relata que Geazi, então, ele fica leproso, né, ali na frente de Eliseu, por causa de uma decisão errada. E aí a gente precisa ter o cuidado de sabermos como andar com a nossa vida cristã e buscarmos sempre uma revelação nova, sempre uma renovação. Buscar sempre de Deus a direção. E aprendemos a não termos decisões diferentes daquela que vem do Espírito Santo. Diga assim: as minhas decisões precisam vir do Espírito de Deus. Amém? Amados, nós precisamos elevar a nossa fé. A gente precisa crescer na presença de Deus. Nós somos partes integrantes de uma nação em que é Deus quem governa. Tudo é feito por Deus, através de Deus, e é uma direção de Deus. Deus, ele continua direcionando a sua vida. Deus continua governando sobre você. Só que você precisa aprender os papéis e as funções e aprender as revelações e os mandamentos que Deus te entrega. Você precisa aprender segundo a vontade de Deus na tua vida. E aí esses dias eu tenho muito procurado entender no Senhor a respeito daquilo que nós fazemos errado, querendo fazer certo. A gente faz um esforço para fazer certo, mas tem algo dentro da gente que nos leva para o errado. Aí quando apareceu essa jovem, que apareceu uma jovem essa semana aí com um problema de dependência química. Lógico que a gente já teve outras situações também de procurar ajudar pessoas que têm uma dependência, um aprisionamento. E eu olhando para essa jovem, eu ficava, a fala dela saber que ela estava destruindo a vida dela nas drogas, ela estava acabando com a vida dela, ela sabia que ela tinha que parar. Só que ao mesmo tempo ela entendia que ela não conseguia parar. E você sabe que nós somos assim. Eu fico imaginando Geazi. Será que Geazi, na sua consciência, ele falava: não, eu não quero mais nada com Eliseu, eu não quero mais nada com Deus, eu vou lá até Naamã, já vou pegar essa grana que esse cara tem e vou me mandar no mundo. Será que era isso que passava na mente desse homem? Na realidade, esse homem, ele foi pego dentro de uma necessidade interna dele, ele foi pego dentro de uma fragilidade que ele carregava, e o diabo o aprisionou dentro da sua fraqueza. Havia dentro dele algo que estava fragilizado, e o diabo lançou o dardo. A Bíblia fala que o diabo lança dardos malignos. Quem já ouviu esse termo? Quem já ouviu? Levanta a mão. A Bíblia diz que o diabo lança dardos malignos. Né? Imagina lá, ele chifrudão. Ele lança dardos malignos, né? Aí a gente vê esses filmes indígenas que eles têm uma flecha com veneno na ponta, que eles sopram, né? Imagina então o diabo, né? De repente é no sopro, né? Dardos malignos. Nós precisamos trazer o que a Bíblia diz para o nosso dia a dia, para nós entendermos o que é esse dardo maligno. Ai, o diabo me acertou agora. O que é esse dardo maligno? São pensamentos que mudam a rota da tua vida. São pensamentos que mudam a direção da sua vida. Então você está indo lavar o seu sapato. Alguma coisa muda a rota e você vai fazer outra coisa qualquer.
Eu estou dizendo para você que dar do maligno é um pensamento que entra em você e aquilo modifica a sua forma de ser, contrário à ordem que o Espírito Santo te deu, e isso causa sobre você uma lepra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso causa uma lepra, e parece que essa lepra, ela vem de uma tal forma que você vai até ela como se fosse um benefício para a tua vida. Estou com o aluguel atrasado, cara. Estou a fim de comprar um carro. Puxa, o dinheiro que na mão ofereceu para Eliseu. Deixa eu ver, eu pago o aluguel atrasado. Está para entrar no carro. Aquela roupa lá, aquele terno, cara. Dá para comprar um terno. Parece ser uma bênção. Parece ser uma bênção. Mas se estiver fora da ordem de Deus, é uma lepra. Você consegue entender o que eu estou dizendo a você? Amém. É uma lepra. Só que o diabo ele vem de uma tal forma sobre a nossa mente que aí a gente corre um risco, né? A água parada vem criando bichinho e você se torna leproso. Mas você não quer ser leproso. Você pode ter certeza. Ei, preste atenção. Você acha que o diabo ia chegar na cabeça de Geazi e falar assim: Geazi, eu tenho uma lepra fina para você hoje. Você vai ficar leproso, mas não é uma parte do corpo não, rapaz. Você vai ficar leproso assim, tudo. Cara, lepra total. Né? Você acha que o diabo ia dizer isso na cabeça dele? Você acha que é isso que o diabo coloca na nossa cabeça? Não é. Ele dá uma contra-ordem daquilo que é o Espírito Santo na tua vida para te levar a um aprisionamento. E aí nós precisamos aprender a viver a palavra de Deus, buscar sempre uma nova revelação, uma inspiração. A gente tem que estar debaixo daquilo que Deus está trazendo para nós. Nós não podemos mudar a rota, porque senão a gente acaba, em vez de estarmos aptos ao que está vindo, a gente é reprovado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí Geazi, ele perde aquilo que ele estava construindo com Deus. E nós precisamos guardar a vida que Deus tem dado. E aí eu queria te dar, na verdade, eu queria tocar mais 3 pontos para a gente fechar a palavra. 3 homens: Pedro, Paulo, Moisés. Se a gente olha Pedro, a gente vai olhar Pedro, a história de Pedro, a vida de Pedro. Ele era um homem que não teve oportunidade de estudar, ele não tem uma instrução, ele não tem, é uma pessoa que o seu serviço é um serviço braçal. E o Espírito Santo, chega a um ponto do Espírito Santo estar tão junto desse homem, uma pregação desse homem, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo numa pregação só. Aí a gente vê Paulo, um homem culto, um homem que conhecia o mundo da sua época, que tinha conhecimento de as crenças de outros povos, outras nações. E tem um momento que Paulo, em outras palavras, mas Paulo diz assim: eu vou a essas pessoas, eu levo a palavra de Deus não através do meu conhecimento, mas através do Espírito Santo. Então, aí uma coisa, sabe, eu começo a entender, se eu parar em Pedro e Paulo, você sabe que as pessoas que são chamadas por Cristo para pregar o Evangelho, para viver com Deus, e não tem a bagagem de conhecimento humano, o seu coração, ela também não foi contaminado pelo conhecimento que os homens têm e que não levam para lugar nenhum. E a pessoa recebe a palavra na sua inocência e ela vive aquilo, e Deus leva aquela pessoa a algo maior. E aí você fala: e Paulo, ele